Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate e hoje vamos falar sobre a Lei da Área Azul. Para isso está aqui comigo o vereador Luiz Braz, do PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, prazer muito grande. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui para discutir essa instituição tão importante que é a Área Azul. Eu quero só dizer que a Área Azul partiu de um projeto nosso, lá no ano de 1986, só que ele foi trabalhado e foi aprovado lá por 87, não é? E deu origem à Lei 6.002. Na oportunidade nós pretendíamos fazer com que aquela região do centro da cidade, e a visão era só com relação ao centro da cidade, pudesse ali haver uma rotatividade para que as pessoas pudessem ir aos bancos, ao comércio, né? Porque existia uma prática das pessoas que trabalhavam na região central de chegarem na região central, deixar ali os seus carros e depois não tinha espaço para mais ninguém, não é? Então a sociedade no geral ficava prejudicada. Por isso veio a ideia da gente fazer a Lei 6.002, que depois foi modificada, acho que 20 anos depois, 10 anos depois, mas foi modificada. Daniel Denardi, assessor da Gerência de Fiscalização de Trânsito aqui da IPTC, seja bem-vindo. E Luiz Carlos Silva Barbosa, tesoureiro do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre. Tudo bem? Seja bem-vindo também. Tudo bem. Daniel, fala um pouquinho pra gente como é que está Porto Alegre hoje em relação à Área Azul. Pois é, a Área Azul ou estacionamento rotativo pago em matéria de trânsito, ele é previsto no artigo 24 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, e foi implementado aqui na IPTC nos últimos anos, através da Área Azul. Aí inseridos a dinâmica da utilização dos parquímetros. Nós continuamos realizando a fiscalização, que quando do seu desrespeito na regulamentação municipal do que seja área azul, o condutor é passível de autuação, com base no artigo 181 do CTB, inciso 17. A multa é leve, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é que as pessoas utilizem de forma racional um espaço que é público, bem de uso comum do povo, e que se socialize a utilização desse espaço, que todos possam utilizar da mesma forma. Em síntese, seria mais ou menos isso. Vereador, o senhor que foi autor da primeira ideia lá, como é que o senhor vê a Área Azul hoje aqui na cidade? Olha, sabe que naquela época, quando nós estabelecemos o Área Azul, esse problema do direito das pessoas estacionarem em via pública era alguma coisa assim que era muito discutida. Tinha uma lei, se eu não me engano, do Paraná, que tinha sido tida como inconstitucional, não é? Porque é claro que essa modificação que trouxe depois o Código de Trânsito foi uma modificação que veio depois. A nossa criação do Área Azul foi, na verdade, uma modificação com relação àquilo que se pensava, sabe, no direito das pessoas poderem estacionar no leito da rua, não é? Mas eu acredito que foi, na verdade, uma medida vitoriosa. Depois, mais tarde, ela foi estendida para outras regiões da cidade, porque inicialmente a ideia era apenas regular o estacionamento naquelas áreas, a rotatividade no estacionamento naquelas áreas centrais da cidade, na área mais central da cidade, e depois ela foi estendida. E, para mim, ela chegou a algum ponto a ser tratada mais comercialmente do que, na verdade, para resolver o problema da rotatividade. E eu até gostaria que o Daniel pudesse opinar sobre isso, porque ele fica mais, é claro, em contato com as pessoas que estão estacionando e conhece, não é, a mecânica que é realizada em toda a cidade, poderia falar mais isso. Mas eu acredito que tem determinadas regiões onde não seria tão necessário o Área Azul, não é? E, na verdade, ela está lá implementada, porque hoje está praticamente em toda a cidade, não é? Mas eu acho que tem muitos locais que, me parece, e aí é uma visão muito minha, sabe, não é? Que parece mais assim para faturamento, sabe, né? Do que, na verdade, para resolver o problema realmente de estacionamento naquela região. O estacionamento rotativo pago e a administração dele, a própria atividade de fiscalização, a pintura no pavimento e a manutenção dos parquímetros, que não é um equipamento muito barato, enfim, tem um custo.
Ele precisa ser alcançado através de uma remuneração. Não é um entendimento, né, de que seja algo para angariar fundos, né, que não seja para custeio disso e outras despesas, né, diretas e indiretas relativas à questão do estacionamento rotativo pago, né. Muitas vezes a própria implementação do estacionamento em alguns locais, ele se dá por própria solicitação da comunidade ou de alguns estabelecimentos comerciais, porque o estacionamento rotativo pago, ele também permite um acesso mais livre para as pessoas que vão fazer suas compras ou fazer seus exames em alguns hospitais e circunstâncias dessa natureza. Todas as grandes capitais, todas as grandes cidades do mundo, né, elas têm estacionamento rotativo pago. Em 2007 eu tive a oportunidade de ir para a Itália, em Roma, e lá é idêntico o equipamento utilizado aqui em Porto Alegre, né. É uma necessidade, até em outras cidades, desde a década de 40, da década de 30, né, do século passado, já se tinha o parquímetro, né, já se tinha essa forma, né, de se disciplinar a utilização desse espaço. Lógico que todo o equipamento, toda a forma ou toda a técnica, né, que é utilizada para a organização desse sistema, em determinada circunstância ela vai apresentar alguma deficiência. Não existe nada perfeito, nada que o ser humano faça é perfeito. Busca-se sempre a qualificação, né, dessa atividade, mas sempre se tem algum pormenor. Mas nós estamos atentos a isso e tentamos, na medida do possível, sempre sanar a eventual deficiência que alguma circunstância relativa à administração desse espaço, né, tenha. Luiz Carlos, e para quem trabalha no comércio? Então, acho que, em primeiro lugar, quando o vereador Luiz Braz coloca de que a autoria do projeto, acho que foi importante, ele foi anterior à edição do Código Brasileiro de Trânsito, e aí, claro que havia essa discussão do Supremo, da constitucionalidade constitucional, porque não havia uma lei federal que autorizasse o município, em tese, a privatizar o espaço público, que, na verdade, quando transforma a via pública, ainda que em estacionamento rotativo, nós podemos dizer que é uma privatização do espaço público e que poderia gerar algumas discussões sobre indenizações de roubo, furtos de veículo, porque está pagando por aquele espaço. Mas isso não é o tema aqui, mas diria o seguinte, não só ao comércio, mas no geral, e aí eu posso, não é discordar do vereador Luiz Braz, eu acho que boa parte da cidade há necessidade, sim, de ter essa rotatividade, porque dependendo do bairro hoje, se nós formos no Moinhos de Vento, se nós formos na Independência, nas ruas transversais, se nós formos no Menino Deus, se formos nas regiões onde tem um grande fluxo de pessoas e veículos, onde tem o comércio, onde tem serviço, nós podemos constatar que ali há uma necessidade. O que nós discordamos da Força Sindical é de que grande parte desse valor arrecadado, e tanto dos sindicatos comerciários, que é um sindicato filiado à Força Sindical, é de que ia para a empresa que detinha o controle. Quer dizer, grande parte dos valores, e que, na verdade, o dinheiro arrecadado não estava sendo utilizado na sua totalidade, ou quase na totalidade, em benefício da sociedade, dos munícipes. Por quê? Porque eu acho que a educação, ao longo dos anos, desde o início da colocação do estacionamento rotativo, eu não vi essa educação tão forte, eu não vi investimentos tão fortes, eu não vi assim como esse dinheiro tivesse sido bem utilizado. Está se vendo alguma coisa, estamos vendo alguma coisa educativa, estamos vendo alguma coisa de placa, mas não estamos vendo as placas em número suficiente de educação. Precisamos sim fazer o investimento, eu acho que aí o prefeito Fortunati deve trabalhar mais forte nesse sentido, do investimento efetivo. E podemos dizer o seguinte, que as placas, e aí nós temos que trabalhar não só a IPTC, mas SMOV, na questão das sinalizações, quer dizer, as faixas de segurança já não estão muito adequadas, se nós formos ver, tem muito local que está acontecendo acidente, porque não tem. Nós não temos, por exemplo, um projeto educativo de mostrar que quando a sinaleira ou farol está aberto para carro, que o pedestre deve respeitar, e ele acha. Inclusive já vi azuizinhos, já vi brigadianos e população em geral. Ou seja, a faixa de segurança é de domínio do pedestre e, na verdade, não está sendo utilizado. Isto com mais veemência, com mais força no sentido. Um outro detalhe que eu acho que esse dinheiro poderia ser muito bem investido, e acho que Porto Alegre está muito atrasada nisso. Vamos aí em Cachoeirinha, mas é um município pequeno, o número de sinaleiras ou de semáforos
que tem tempo para o pedestre, tempo para o carro. Isso aqui em Porto Alegre nós não temos. Nós não temos em locais ainda investimento nesse sentido para pessoas portadoras de necessidades especiais. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Sindicato Comerciais de Porto Alegre fez um curso de qualificação profissional com empregabilidade de pessoas, juntamente com a Força Sindical, de pessoas portadoras de necessidades especiais. O que estava acontecendo? Tinha um semáforo na frente do Big, que foi um dos contratantes, e essa pessoa deficiente, era um cadeirante e o outro era com as muletas. O tempo do sinal não era adequado para ele, então já poderia ter sido atropelado. Então acho que nós temos que fazer um investimento, diagnóstico das situações, e aí o comércio emprega pessoas portadoras de necessidades especiais, tem os clientes que são portadores de necessidades especiais. Nós não temos ainda no centro da cidade ou locais de circulação as sinaleiras para portadores de necessidades especiais. Então nós queremos ver esse dinheiro ser investido com mais, vamos dizer assim, nós tivemos acesso, que no mês de março foi arrecadado 280 milhões de reais no valor dos parquímetros, informação da EPTC. No entanto, a gente gostaria de saber o seguinte: onde foi feito, onde foi aplicado, que projetos que foram feitos, porque isso nos interessa muito, o vereador Braz Daniel, para que o nosso trabalhador e o nosso cliente seja respeitado e que ele tenha um acesso garantido. Olha só, eu não tenho divergência com o Barbosa com relação à não terceirização desse serviço. Eu acho que não deveria ser terceirizado mesmo. Eu acho que isso deveria ser explorado pelo serviço público, e eu acho que esse dinheiro, esses recursos, e o Daniel fala assim que existe um custo para se manter, não é, o estacionamento, a marcação das vias, o próprio azulzinho, o fiscal, não é, tudo aquilo, na verdade, representa custo, e esse custo é pago pelas pessoas que vão lá estacionar e pagam uma determinada tarifa. Então eu acho que isso deveria realmente ser organizado e explorado pelo município. Não é? Acho que quando nós criamos, a gente não criou com a ideia de que isso, na verdade, passasse por uma terceirização. Aliás, eu acho que esse negócio da terceirização não é só aqui com relação à EPTC, mas toda a administração, e não começou agora, ela vem lá de trás, não é? Eu acho que toda a terceirização acaba, na verdade, tirando recursos de dentro do poder público, que isso tem que ser novamente revisto. Acho que o Fortunati agora está vendo bem isso, acho que ele tem rediscutido esse problema da terceirização, ele está muito sensível a esse problema da terceirização, não apenas aqui, não é, com relação à IPTC, mas também nos outros setores da administração. Mas isso foi um defeito que foi implantado pelas administrações petistas, não é? Mas pode dizer assim, não lhe cortando, mas é o seguinte: isso foi uma forma de driblar a lei de responsabilidade fiscal, porque as terceirizações não entram no custeio da máquina do Estado de pessoal, então entra em serviço, e como serviço não atinge os 65% que tem o Estado. E vê, olha só, essa é uma área tão boa e tão rentável que surge empresa aí querendo fazer, não é? Querendo pegar, não é? Daniel, se isso não fosse bom, com toda certeza a empresa privada não vinha, não é? Porque a empresa privada só entra onde é bom. Existe uma necessidade de manutenção, vamos supor, e da coleta também desses valores que são dispostos no parquímetro. Isso demanda uma operacionalidade. É necessário direcionamento de pessoal para realizar essa atividade. Houve um período que se entendeu que se faria a contratação durante 10 anos, findou-se agora esse ano, né, e vai ser aberta uma nova licitação para a contratação desse serviço de administração do aparato logístico, né, que envolve a questão da área azul, não a atividade da fiscalização. A atividade da fiscalização é atividade eminentemente de Estado, é o poder de polícia administrativo, da fiscalização do exercício de direito. Esse subsiste sendo da EPTC, dos agentes da EPTC. Isso subsiste sim. Porque foi um erro no início, que estavam lá os famosos fiscais das empresas privadas emitindo multa que o Supremo derrubou pelo inconstitucional. Não era multa. Aqui em Porto Alegre nunca houve a emissão de multa
de multa. A lavratura de auto de infração de trânsito, não, o que existia era a identificação de uma irregularidade, onde a pessoa teria estacionado o veículo ou sem o ticket, ou ultrapassado o tempo pelo qual foi pago, ou teria ultrapassado o limite máximo de 2 horas. E aí se emitia um aviso de regularização. Isso foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário, foi decidido e hoje não subsiste. Não é cobrada essa taxa de aviso de regularização. Ainda não é um ponto definitivo. Isso, inclusive, está sendo discutido atualmente no CETRAN, no Conselho Estadual de Trânsito, onde faço parte, tenho assento lá como representante da EPTC. Então, não é um ponto que foi colocado, vamos dizer assim, uma pá de cal. Ainda há debate sobre esse assunto. Não foi definitivamente decidido. Mas, Daniel, assim, o que nós, da Força Sindical e dos sindicatos comerciais, do SINDEC, nós temos entendimento o seguinte, dentro de alguns pontos de vista. Nós entendemos de que o equipamento, ele tem que ser feito a licitação, é tranquilo. Agora, o que não pode é o Estado, quando eu digo o Estado, é o município, é o Estado, fazer uma renúncia fiscal de valores tão elevados no percentual tão elevado. Se nós formos observar, tem empresas que contratam esse serviço sendo remunerada com 70% do valor arrecadado. Tem empresa que é 60%, tem empresas que chegam a 80%, que foi divulgado isso pelos veículos de comunicação. Então, o que acontece? Esse dinheiro deixa efetivamente de retornar ao cidadão, para um benefício ao cidadão. Eu acho que aí o prefeito Fortunati está de parabéns quando ele não fez a prorrogação dos contratos, quando ele, vamos dizer assim, reinvestiu o azulzinho de fazer esse papel, esse trabalho, de fazer fiscalização, colocar na rua. Eu acho que se o número de agentes da EPTC ainda são insuficientes, deve ser contratado mais agentes, né? Porque eu acho que é importante esse trabalho, que deva ser feito, mas acho também que deva ainda o município fazer um forte investimento. Porto Alegre será sede da Copa de 2014. Nós não estamos vendo os agentes públicos, de um modo geral, União, Estado e município, fazerem investimentos educativos. E o trânsito faz parte, tudo isso para que seja feito um forte investimento. Eu acho que aí nós temos que desenvolver ações, e aí a Força Sindical, os sindicatos comerciais, é solidário no encaminhamento das lutas para que o prefeito implemente isso, para que tenha uma licitação em que os valores maiores venham para o município, para que ele possa efetivamente desenvolver uma política pública de educação, de preparação, de qualificação, não só dos agentes, mas da cidadão, do aluno na escola, que eu acho que é importante que o aluno na escola tenha uma qualificação muito bem educativa. Essa atividade é feita assim, eu posso dizer da minha experiência pessoal, durante um bom tempo, trabalhei com educação para o trânsito, onde ministrei palestras em várias escolas, e principalmente empresas, até por oportunidade da CIPATS, eu era sempre convidado e tal. Hoje a educação para o trânsito, ela teve um novo fôlego, ela realmente está mobilizada, está fazendo parte dessa atividade que é obrigação dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, né? Mas cabe salientar também a responsabilidade que tem o condutor e o próprio pedestre. Uma coisa é a atividade de educação para o trânsito e outra coisa é se lidar com o razoável, com o básico do razoável. Quando a gente vive numa sociedade que é eminentemente individualista, as atividades de educação, elas devem sim ser efetivadas. Entretanto, ainda há muita resistência para a nossa sociedade que é individualista à percepção da coletividade, da percepção que nós estamos utilizando um espaço que é público, que cada um a seu tempo tem o seu tempo. O pedestre deve se respeitar o tempo para o condutor do automóvel e o condutor do automóvel também. O que nós percebemos a mais das vezes, né, é que as pessoas, nesse afã, né, de ver só a sua necessidade pessoal satisfeita, acabam não percebendo o direito também do outro. E a questão da implementação da área azul, ela é envereda por essa seara. É um espaço público de utilização isonômica por todos que se encontram na mesma condição. Então se oportuniza que outras pessoas também possam utilizar. A gente tem que fazer uma análise também do espaço geográfico urbano, né, da nossa capital. O centro de Porto Alegre, a malha viária dele tem mais de 200 anos.
A verticalização é um fato inquestionável que tem ocorrido ultimamente em Porto Alegre. Então a gente tem o quê? Um aumento da densidade demográfica e ausência de vagas de estacionamento para os automóveis, né? Então vamos ver quantas vagas de estacionamento de automóveis se tem no centro de Porto Alegre, né? E qual é a demanda para a utilização desse espaço. Então se recorre a esse dispositivo, né, que é o estacionamento rotativo pago, para oportunizar que todos utilizem. Nada mais justo discutir no plano diretor a questão da obrigatoriedade de ter estacionamentos e garagem nos edifícios. Mas isso já foi discutido, aliás, o último plano diretor, Barbosa, e você acompanhou aqui, claro. O último plano diretor, ele já teve essa preocupação de fazer com que houvesse incentivo para que se pudesse vir estacionamentos na cidade, porque essa na verdade é uma necessidade que existe. Eu queria que depois, ouvido do Daniel e do Barbosa, preocupações, por exemplo, eu chego na área azul, estaciono o meu carro, mas se eu não tiver moedas para colocar depois lá no parquímetro, eu posso ter dinheiro no bolso para poder pagar, mas eu não consigo pagar, porque eu tenho que ter moedas para colocar no parquímetro, porque senão eu não vou conseguir o ticket para poder sair dali. Eu acho que o município, que eu já sou contrário à terceirização, acho que não deveria terceirizar. Acho que o município poderia, de alguma forma, fornecer, vender, sabe, né, para o cidadão, sabe, já tickets antecipados, sabe, né, para que ele pudesse não passar por esse desespero, muitas vezes, né, a gente tem que parar numa determinada região da cidade e sem moeda no bolso você acaba não podendo parar, não é? Ou de repente para e sai correndo depois para alguma loja ou para algum local para que você possa conseguir moeda. Eu acho que isso a gente poderia, de alguma forma, corrigir de outra forma. Vamos discutir isso no próximo bloco. Pode ser, vereador? Pode ser. A gente faz um breve intervalo. Jobe José Flores, 66 anos, assassinado com um tiro. Márcio da Fonseca, 23 anos, assassinado com 2 tiros. Igor Santos, 18 anos, assassinado com um tiro. Estes são pais, filhos e esposas de vítimas da violência. Enquanto os criminosos estão livres, eles continuam presos a uma dor sem fim. A violência está cada vez mais perto. E a justiça, onde está? Junte-se a nós. O Código Municipal de Limpeza Urbana obriga os proprietários de terrenos a mantê-los em perfeitas condições de limpeza. O objetivo é evitar prejuízos aos imóveis vizinhos. Afinal, terrenos abandonados, cheios de mato e lixo, acabam atraindo ratos, baratas, mosquitos e outros transmissores de doenças. Para denunciar esse tipo de problema, Disque 156 ou envie um e-mail para dmlu@dmlu.prefpoa.com.br. Esta é a casa do menino, onde as crianças vão sorrindo com tudo que é bom. Tem comida pro Zezinho, tem higiene pra Ritinha, tem sim tudo que é bom. Cada um é um amigo, cada um vive com carinho, mas ajude sim pra essa história não ter fim. Ajudar é como amar, faz tudo ficar tão bom. A Casa do Menino Jesus de Praga acaba de receber o ISO 9001, certificando a nossa qualidade ao atender mais de 40 crianças. Mas você precisa continuar nos ajudando a contar essa história. Estamos de volta. E agora, vereador, vamos então falar um pouquinho sobre o que o senhor comentava ainda há pouco, né?
a questão da dificuldade de troca do dinheiro pela moeda para poder botar no parquímetro. Perfeito. Foi adotada essa sistemática, né, do equipamento funcionar mediante a utilização de moedas, né, e é interessante que se faça a ressalva, lógico, que às vezes é difícil de conseguir moedas para se colocar no parquímetro, mas essa é uma contingência da vida contemporânea em Porto Alegre, assim como é em outras capitais também. Há também a possibilidade da utilização do cartão pré-adquirido, né, mas é uma contingência que nós temos hoje. Hoje não saímos de casa sem celular, sem o cartão de crédito ou outro de saque bancário. É uma contingência hoje de quem utiliza automóvel, eventualmente ter que utilizar a área de estacionamento rotativo pago e ter que se fazer o pagamento. Outro assunto que foi comentado anteriormente... Mas o pagamento sim, Daniel. Sim, mediante a moeda. Mas a própria demanda de moeda é um problema que muitas vezes o próprio comércio enfrenta. Né? Isso às vezes é conclamado, né, pela própria União, através de campanhas, né, para que se coloque em circulação a moeda. E volta e meia a gente vê como notícia até de fato pitoresco que alguém juntou 1.000, 2.000, 3.000 reais em moeda. Né? Isso foge do razoável. O hábito de um centavo. E o mercado precisa da circulação desse tipo, né, de numerário. Então é uma contingência, as pessoas têm que eventualmente se adaptarem, né? Mas é uma realidade que temos que adotar. Com relação à questão de furto ou roubo de veículos, né, quando existe uma relação, né, de consumo, onde eu deixo o veículo em determinado estacionamento a pretexto de usar o serviço daquela instituição, seja um supermercado, seja um shopping center, e eu pago por isso, já é pacífico na jurisprudência, né? Não, isso eu não me... mas a questão do estacionamento... Isso está pacificado hoje na justiça brasileira. Mas a questão do estacionamento rotativo pago, o que se paga, o pagamento que é feito, é para a administração do sistema, não é para que se faça a guarda do veículo, é o custeio, né, de um sistema que é implementado, não é a guarda do veículo, não existe uma contraprestação direta para a utilização da vaga. Eu pago para que haja uma atividade de fiscalização e de administração do espaço, não para que o veículo seja cuidado. Tanto é que nunca aconteceu nenhum tipo de ação vitoriosa cobrando de nenhum dos municípios, né, estas, vamos dizer assim, algum problema existente de roubo de carros em alguma dessas vagas. Eu desconheço alguma sentença favorável não existe, nesse sentido. Não existe. Existem aquelas lendas urbanas, né, que transitam no meio eletrônico aí por e-mails, né? Volta e meia a gente recebe alguma coisa dessa natureza, mas eu desconheço alguma coisa, né, de concreto onde tenha havido a retribuição, né, o pagamento, né, pelo furto do veículo. Não tem. Olha só, e uma outra questão que eu gostaria também de discutir, você coloca a vaga do estacionamento, e nós vamos para muitos bairros que são bairros residenciais, porque quando eu estou falando do centro da cidade, eu estou falando na vaga em frente ao estabelecimento comercial, não é? Normalmente você não tem ali residências onde você tem o espaço, né, do área azul. Só quando você vai para os bairros residenciais, você encontra na frente das residências, sabe, o espaço do área azul. E as pessoas, às vezes, chegam lá na casa do cidadão, o cidadão precisa receber uma visita, ele não tem, Deus sabe, de repente, uma garagem, não é? Então, eu acho que seria, vamos dizer assim, outra coisa que deveria ser discutido, principalmente em bairros muito residenciais, onde as pessoas ficam trancadas, às vezes, não é? Por causa da reserva da área da frente da sua casa para o área azul. Então eu acho que isso existe também a solicitação onde a pessoa se cadastra junto ao IPTC, né, com relação ao local onde ela reside, né, mas aí para a prerrogativa do seu veículo, enfim, né, mas de forma geral é uma realidade dos grandes centros urbanos, né, a ausência. Nós temos até o caso, né, de Londres, onde se cobra um pedágio para acesso, né, à área central da cidade. Houve, inclusive, um problema diplomático, né, entre o consulado americano e a prefeitura de Londres, onde, a pretexto da imunidade diplomática, se transitava com o veículo do consulado para lá e para cá e chegou ao valor exorbitante de $1.500, né, $1.500.000, né, de débito junto à prefeitura. Mas essa, infelizmente, é uma medida que a administração pública muitas vezes tem que recorrer para conseguir, né, administrar esse problema. Vamos analisar a questão do financiamento para a compra de automóvel.
Hoje, um pouco tomando a liberdade de ironizar, mas hoje basta estar vivo para se conseguir um financiamento para comprar um carro, né? Não se precisa de mais nada. Mas eu tenho local para guardar esse carro, onde é que eu vou deixar esse carro? É um problema contemporâneo, né? Também o automóvel, não só a questão da poluição, mas a questão de falta de espaço público. Aliás, Daniel, com relação a isso, eu acho que nós precisamos, e aí não é o caso do município, vai ser um caso lá do Congresso Nacional, nós precisamos realmente mexer nesta legislação, porque o cara, para ter um carro em outros locais, ele tem que comprovar que ele tem onde guardar o carro, ele tem, não é? Ele tem como, na verdade, fazer com que o seu carro não fique simplesmente à disposição da rua, entendeu? Não é? Aqui nós precisamos mexer na nossa legislação, porque aqui realmente, olha, todo mundo pode ter um carro, que coisa boa que todo mundo pode ter um carro, né? Mas acontece o seguinte, ele não pode simplesmente ficar ocupando um espaço viário e atrapalhando todo mundo no espaço viário, né? Então eu acho que nós temos que rediscutir realmente esse direito de quem é proprietário de automóvel, não é? Que é o nosso direito, Barbosa, eu sei, de mas todos nós. Eu só tenho uma preocupação, vereador e Daniel, sobre isso, porque é o seguinte, a expectativa do cidadão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu moro na Restinga. Eu moro 2 quilômetros para dentro. Eu sou lindeiro da fazenda, que não é sítio, é a fazenda do Ronaldinho, na Restinga. Eu, por exemplo, não tenho transporte coletivo adequado, eu não tenho uma lotação que possa me servir, eu só dependo do Restinga Velha ou do Integração, e, portanto, eu sou obrigado a vir de veículo para o centro. E aí é o seguinte, como é que fica? Quer dizer, então eu acho que nós precisamos também rediscutir, eu acho que isso é importante, o transporte coletivo na cidade. Não, mas você tem o local para guardar teu carro lá na tua casa? Só que eu você tenho. Não tem esse problema. Não, mas eu, por exemplo, saiu uma matéria agora há pouco tempo na imprensa local, dizendo o seguinte, mas são as pessoas que trafegam com uma pessoa só. Lá em casa, só eu que venho com o meu carro. Então é o seguinte, eu sou obrigado a vir de carro porque eu não tenho. Se eu tivesse, vereador, um transporte coletivo adequado, quando eu estudei na UBRA e eu não tinha o transporte, eu tinha que ir de carro. Depois que eu consegui tinha aqueles ônibus que foram colocados, eu passei a não mais ir de carro, porque a 116, na década de 90, já era um inferno. Hoje, é 2 vezes pior. Então, o que acontece? Eu deixei de ir de carro, mas eu tinha um transporte que me deixava praticamente na porta da minha casa. Então, eu não quero dizer que o transporte, o motorista vai me levar na minha porta, ou leve o cidadão. Quer dizer o seguinte, que muitos cidadãos acabam comprando o carro, mesmo no centro. O centro não tem vaga, não tem garagem disponível. Boa parte dos prédios antigos do centro não tem garagem, não tem estacionamento, e muitas vezes o estacionamento desse cidadão é a própria rua. Por quê? Ele quer estacionar o carro na rua? Não. Muitas vezes ele não pagou sequer o seguro desse carro e fica suscetível a um roubo. Sim, mas a boa notícia... A um furto desse roubo. Barbosa, mas a boa notícia para a Restinga, já você que mora na Restinga, é que já tramita aqui na Câmara Municipal projeto exatamente discutindo isso, não é? Com relação às lotações, não é? Não, por favor, quer dizer, criando uma linha de lotação. Aliás, são várias... É o único bairro da cidade que não tem lotação. É o único bairro da cidade. Não, tem mais. Tem mais. É Belém Novo. A Zona Sul é prejudicada. Mas, vereador, eu queria voltar um pouquinho aqui naquela questão que o senhor falava dos bairros, dos estacionamentos da área azul nos bairros. Uma comunidade, uma população ali de uma área que não quisesse ter aquela área azul, tem alguma possibilidade, tem algum movimento que possa fazer junto à prefeitura para retirar a área azul daquele... Sim, como toda a sociedade democrática, né, ela pode também se organizar através da associação de bairro, fazer um requerimento que seja refeito, né, refeita a avaliação inicial, né, da necessidade da área azul. Mas em alguns casos, né, principalmente as áreas comerciais, há o clamor, né, da própria coletividade, né, daquele local, pela implantação do centro, a Zenha, a Moinhos de Vento, a Assis Brasil. Aí é incontestável, né? Ninguém fala, não é? A Praia de Belas ali tem uma necessidade também de ter um... Também tem. O Mãe de Deus, por exemplo, o Mãe de Deus, no entorno ali, se não é... Foro Central, ou seja, se não tiver esse controle, fica difícil. Tem regiões que sim, que não é, são essas regiões mais comerciais, não é? Agora, tem bairros bem residenciais, onde realmente essa ideia é discutível. Em outros países, né, uma das maneiras que se faz indiretamente a redução de número de veículos, né, circulando é a própria questão da inspeção veicular periódica, né?
que acaba muitas vezes o veículo não tendo mais condição de ser reparável, porque o custo se torna muito elevado, e de uma forma ou de outra ele acaba saindo de circulação, né? Isso sendo competência do Estado, né? Do Estado, aí, do Estado do Rio Grande do Sul, né? De implementar a questão da inspeção veicular periódica, né? Aliás, com relação a isso, Daniel, até mesmo a ideia da cobrança de imposto, né? Em países mais avançados, você vai pegar os impostos mais altos são para os carros mais velhos, porque eles poluem mais, eles têm mais problemas. Então acontece o seguinte, mas você cobra um imposto mais baixo dos carros mais novos para que ele fique ao alcance da bolsa de todo cidadão que quer ter um carro, não é? Então é um absurdo, por exemplo, aqui um carro popular, né, o carro de menor preço que você compra aqui, é um carro de 22, né, 25 mil. 24.925. Você vai aqui do lado, você entra aqui no Uruguai, você já compra um carro popular aí na base de 14, 15 mil reais, porque o imposto é mais baixo. Né? Não há uma política que favoreça a renovação da frota. Né? Isso tem outras implicações, inclusive com a própria segurança dos automóveis, não só a questão da manutenção, mas também a capacidade que o veículo possa ter, né, de proteger o seu condutor no caso de um acidente, né? A questão da deformação progressiva, sim, a airbag, a EPS, tanto a questão de segurança passiva quanto ativa, ela acaba não sendo renovada com essa renovação de frota. Então a gente continua tendo carros perigosos pela falta de manutenção e perigosos pela construção dele, que compromete a segurança do passageiro. Aí, como o vereador colocou, Daniel, é o seguinte, vamos aqui, e foi exemplo claro, se pegasse naquela época o Corsa Sedan, que era o grande aquele, aqui, o sedã nosso, o simples, que não tinha nada, custava tipo 28 mil reais. Ele na Argentina, ali, o mesmo carro produzido aqui no Brasil, era vendido com ar-condicionado, direção hidráulica, óleo diesel, airbag, ABS, 28 mil. A EPI, né? É IPI. Então, na verdade, o imposto que é cobrado sobre isso é que inviabiliza também, muitas vezes, esse tipo de produto. Agora, nós somos defensores de que, lamentavelmente, o carro velho não é penalizar quem é pobre, mas é que só pode, porque muitos problemas que acontecem, por exemplo, na BR-116, quebra um carro, quebra um caminhão velho, a sociedade toda paga, porque acaba causando um transtorno no trânsito, na circulação de veículos. Não, mas se o carro ficar com preço mais baixo, todas as pessoas vão, de alguma forma, ter possibilidade de chegar até o carro, não é? Porque hoje, olha só, um carro velho hoje, você acaba pagando também um preço alto por ele, não é? Se você conseguisse diminuir o imposto do carro novo, você teria praticamente o carro novo, esse carro popular, quase no preço do carro velho, sabe, não é? Valeria a pena, sabe, alguém chegar lá. E eu não sei porque o nosso legislador federal, ele não se envereda para isso, sabe? Aqui na nossa América, praticamente quase todo mundo. Eu fui agora no feriado de Páscoa até o Uruguai, você vai encontrar lá Mercedes, Toyota, carros bons, por preços de carros populares aqui, entendeu, não é? Então, eu acredito que está na hora de nós começarmos a mexer na nossa legislação. Mas, vereador, tudo precisaria, e eu acho que o grande debate no Congresso Nacional seria a reforma tributária e fiscal. Só que aí é o seguinte, nós vemos hoje que cada vez mais a União concentra os tributos. Se nós formos ver do bolo tributário arrecadado pela União, ela arrecada 100%. E apenas 37% do total arrecadado vai para o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Isso demonstra que 63% do bolo tributário arrecadado no país está concentrado na União. Então nós temos uma hiperconcentração, o Estado federado, a União e tal, isso acabou vamos dizer assim, se partindo a uma hiperconcentração, o poder, e por isso que vereadores, por isso que deputados estão correndo de pires na mão, lá para buscar emenda, aqueles probleminha todo. Por quê? O dinheiro não vem para o Estado e não vem para o município. Senhores, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria passar uns 5 minutos para cada um para as considerações finais. Vou começar por ti, Daniel. A orientação que a EPTC pode dar de maneira geral, né, para os usuários da área azul é que usem de forma racional esse espaço, porque afinal de contas é um espaço público, é um espaço onde todos têm direito a utilizarem, né. Há uma demanda
né, onde não se tem condição de atender plenamente de vaga de estacionamento, e há necessidade, portanto, né, de administração e implementação da questão do estacionamento rotativo pago. A EPTC está sempre inclinada a ouvir o clamor, né, da sociedade porto-alegrense no sentido de adequar, né, o sistema e a administração do sistema às necessidades de Porto Alegre. Mas, novamente, eu friso, né, que não podemos deixar de lado essa questão da falta de vagas de estacionamento e uma demanda muito grande, né? Principalmente com esse inchaço, né, da frota de veículos que nós temos, principalmente tivemos, né, nesses últimos 10 anos, né, no estado, e como, de uma forma geral, no Brasil inteiro. Não só Porto Alegre tem estacionamento rotativo pago, nós temos em Caxias, Novo Hamburgo e outras cidades do interior. Gramado, que é uma cidade turística, nós também temos, né? Então é um recurso que a administração pública acaba tendo que recorrer para conseguir atender às demandas da sociedade no que diz respeito à vaga de estacionamentos. Obrigada. Luiz Carlos, por favor. Olha, para nós dos sindicatos dos comerciários de Porto Alegre, para nós da Força, eu vou dizer assim, primeiro, nós não temos nenhum problema em relação à comercialização de veículos, porque isso é geração de emprego. Nós vamos ver que Porto Alegre cresceu muito fortemente em relação a novas concessionárias de veículos. Nós fomos para a Zona Sul, nós vamos na Carlos Gomes, vamos em todos os locais da cidade. Nós estamos vendo que está acontecendo uma nova realidade, em que as concessionárias não estão mais no centro da cidade, elas estão se distribuindo pelos diversos bairros da cidade. Isso mostra que há uma capacidade, há uma potencialidade de comercialização. O que nós precisamos discutir, sim, é que esses valores que são arrecadados, de que eles sejam destinados efetivamente, juntamente com outros recursos, para melhoria nas nossas estradas, para uma melhor sinalização, uma série de fatores. Por exemplo, o que é inviável, por exemplo, é nós termos na terceira perimetral uma sinaleira a cada 100 metros. E daqui a pouco nem 100 metros leva, nós temos sinaleira. A terceira perimetral, se nós for comparar com a 23 de maio em São Paulo, nós vamos ver que lá não tem sinaleira. É uma via expressa. Isso não precisaria transformar a Carlos Gomes numa via expressa, mas poderia ser melhor utilizada com recursos que são arrecadados para melhorar a circulação de veículos. Por outro lado, nós concordamos, Daniel, de que a área azul ela foi muito importante para nós, vamos dizer assim, como comerciário, para o comércio, porque com isso facilita que o cliente possa comprar na loja, tem praticamente um espaço, como é rotativo, ela pode dar uma volta, ela vai conseguir um espaço para estacionar, e com isso ela vai poder comprar isso. Houve uma melhora, houve uma reivindicação, inclusive, dos empresários do comércio na CIS Brasil, né? Aqui em cima na Independência, para a região ali do Moinhos de Vento, que essa necessidade é imperiosa. Eu acho que agora o que nós precisamos trabalhar também é uma melhor conscientização. Essa conscientização, essa educação que deva ser dada ao pedestre, ao motorista, ao condutor do veículo, ou seja, ao motoqueiro, ao motociclista, né, que eu não gosto muito, mas motociclista, ou seja, hoje eu parei o carro, eu estava vindo pela Edgar Pires de Castro, eu parei naquele condomínio que tem ali, numa faixa de segurança para um pedestre, com uma criança e uma outra senhora atravessar, o motoqueiro passou por meu lado assim, quase pegou as pessoas. Então, acho que essa conscientização mostra a necessidade. Eu acho que não apenas a questão da mão, de esticar a mão, de colocar, mas eu acho que a gente tem que fazer uma conscientização pesada em relação a isso, para que o cidadão se conscientize para atravessar. Que não aconteça como aconteceu em Passo Fundo com um padre, que foi 2 carros pararam, o terceiro não parou. Isso não é, mas é Passo Fundo? Não, aqui em Porto Alegre também acontece, os acidentes e as coisas. Então nós somos parceiros nisso, concordamos, queremos parabenizar o prefeito Fortunati pela iniciativa de abrir essa licitação e não prorrogar os contratos, como já vinha feito em outras esferas, em outros problemas, e temos certeza de que, através dessa licitação, nós gostaríamos que fosse público todo o valor arrecadado. Mas se não houver alternativa para a administração, agora que não seja um contrato escorchante, onde 70% fique com a administradora, a que opera, a título de manutenção, mas que esse valor venha em retorno, em benefício de toda a sociedade porto-alegrense. Muito bom, olha aí. Eu quero agradecer aqui à TV Câmara
por esse espaço que é muito rico para que a gente possa debater assuntos como esse do Área Azul, que é um assunto que interessa, eu acredito que para toda a cidade, porque interessa para o pedestre, interessa para o motorista também, não é? Porque se nós tivermos um trânsito bem organizado e tivermos locais para estacionamento, não é? E o Daniel fala bem, nós precisamos começar a criar mais locais para estacionamento. Não esses locais na rua, mas os estacionamentos verticais, eu acho que eles precisam começar a aparecer, não é? E é claro que também ser fiscalizados. E eu acho que alguns desses estacionamentos aí, principalmente no centro da cidade, cobram taxas desmesuradas e acabam, 2 horas na verdade... e 14 minutos hoje paguei R$20. Né? Acaba impossibilitando que uma pessoa que não tem assim grandes recursos possa, de repente, deixar seu carro num estacionamento desse. Eu acho que está na hora da prefeitura começar, na verdade, a também colocar a mão em cima disso, né? Mas eu quero cumprimentar os azuizinhos, acho que eles fazem um grande trabalho aqui na cidade, principalmente fazendo com que haja uma fiscalização racional, não é, para que as pessoas possam aproveitar desses espaços públicos sem atrapalhar o conjunto da sociedade. E acho que também está na hora da prefeitura criar alternativas, e eu acho que isso pode vir através desse processo licitatório agora, fazendo com que quem quiser parar na área azul e não tiver moedas tenha uma outra forma de fazer o pagamento, não é? Porque isso também eu acredito que vai facilitar mais o cidadão. Cumprimentos a vocês. Obrigada, senhores, pela presença, e a você, obrigada pela companhia, e até o próximo encontro.